Vamos assistir aqui o melhor arco da Turma da Mônica Jovem. Sim, isso mesmo, do Aizen de 4 anos atrás. Turma da Mônica Jovem é algo que eu nunca li. Eu nunca li, mas eu sei que tem muitas pessoas que são fãs de Turma da Mônica Jovem. Na época que saiu, eu lembro, algumas pessoas acharam que era meio meme, mas outras pessoas acharam legal. Tipo, bacana. Mas eu nunca tive contato. Pelo que eu sei, são roteiristas diferentes, que fazem sagas diferentes, e eles fazem muita referência de coisa pop, né? Eu acho que é bem-vindo, não tenho nada contra, apesar de que provavelmente vamos ter momentos muito bons, personagens bons e coisas muito ruins, né? Seria algum tipo de opinião impopular eu afirmar o óbvio de que Turma da Mônica Jovem é muito melhor que muito mangá meia boca por aí? Eita, rapaziada, já começou pedrada, é isso mesmo? Eu nunca li, mas eu nunca tive preconceito também. Eu achei os desenhos legaizinhos, as meninas ficaram... Então já era um ponto muito positivo, né? Mas eu ficava com questões na mente. Porra, será que o Cascão realmente não vai tomar banho? Porque uma coisa é a criança não tomar banho, outra coisa é um jovem adulto não tomar banho. Aí o negócio complica, né? Aí o cara vira mendigo demais. Inclusive, vocês lembram quando a DC tentou reivindicar o prêmio de HQ mais vendida do ano com os flopados Novos 52, que venderam só 200 mil cópias? Pois é, Vadias. Mônica beijando o Cebolinha vendeu 500 mil. Caralho! Finalmente! Finalmente eles beijaram, é tipo isso. Mas enfim, o vídeo de hoje é bem inusitado e diferente, falando sobre um arco de terror de Turma da Mônica Jovem, o aclamado, pelo menos entre os fãs, Arco Umbra, a primeira parte da grandiosa saga do fim do mundo, roteirizada pelo Emerson Abreu. Talvez você não conheça por nome, mas Emerson é um nome muito importante para a história da Turma da Mônica como um todo. Ele é o criador de personagens como a Bruxa Viviane, que é a vilã central da história dividida em 3 partes do aniversário da Marina, que eu detesto, e também é o responsável por criar a família do Chaveco, sim, a Shed família do Chaveco. Inclusive o Emerson é muito importante por ser o responsável por dar mais espaço para os personagens como Chaveco e Denise. É mais ou menos no final dos anos 90 e início dos anos 2000 que a Denise começa a ter seu visual definido nas histórias e um pouco depois que ela começa a ser de fato uma barraqueira padrão que tornou sua personagem memorável. A metalinguagem que ele colocava nas histórias era muito criativa também. Tem uma história que é quase toda sobre a Denise não entendendo qual o seu papel como personagem, já que toda vez que ela aparecia era de um jeito diferente. O Emerson é provavelmente o maior responsável por transformar a Denise na maior anti-heroína da história de... Eu nunca li muito Turma da Mônica. Curioso, né? Eu já li, sim, mas eu nunca tive a coleção que as pessoas normalmente têm de Turma da Mônica ou algo do tipo. Eu comecei a ler com... Eu tenho até aqui em algum lugar guardado mangá de Dragon Ball e de Cavaleiros do Zodíaco. Não lia direito, obviamente, né? Eu acompanhava de forma extremamente casual, como uma criança, eu queria desenhar em cima, né? E, pô, mas isso aí é 2002, 2003. Mas eu lembro que em 2004, 2005 comecei eu já estava comprando o manhwa de Ragnarok Online, do Lee Myung-jin. Esse aí eu já tinha já lia para acompanhar mesmo. E em 2005, 2006, agora eu não lembro exatamente quando, eu comprei minha primeira edição de Bleach. Então a minha parte de leitura de quadrinhos já foi direto para os mangás. Turma da Mônica, e também uma das melhores personagens. E coincidentemente ou não, Xavec e Denise até namoram aqui nessa HQ, mas eu explico isso depois. A Super Saga do Fim do Mundo começa na verdade com uma história de 2012 chamada Sombras do Passado, e ela é importante não só por iniciar tudo, como por introduzir a personagem Berenice, que vai ser bem importante aqui. Umbra é um arco dividido em 3 HQs lançadas em 2014 com relançamento em edição de luxo, mais É ou que acho que eu menos. não era o público-alvo, né? Em 2014, eu já estava no meu segundo ano na faculdade. Eu já estava com 20 e poucos anos. 20, 21. Então comprar a Turma da Mônica Jovem poderia ser meio cringe, né? Mas eu não tinha nada contra. Na banca da faculdade eu comprava Blue Exorcist e algum outro mangá que eu não tô lembrado agora qual que é. De luxo, não tanto assim, em 2020. A história começa com a turma indo pra Sococó da Ema fazer um trabalho de escola que seria um documentário para investigar a lenda da jumenta voadora. E essa é mais uma característica do Emerson que eu Eu gosto. acho que isso tinha mais. Apesar de eu não ter nada contra, eu acho que existia assim um preconceito ou pressão social de que, tipo, porra, um cara de 20 anos não deveria estar lendo Turma da Mônica Jovem, sabe? Era visto ainda como algo de criança. Não de forma negativa, mas que você ia ser zoado se
se descobrisse que você gostasse disso. Eu imagino. Essa é a minha percepção social da época dentro dos ciclos sociais que eu estava. Para investigar a lenda da jumenta voadora. E essa é mais uma característica do Emerson que eu gosto. Ele resgata conceitos criados por ele há muito tempo atrás para incorporar nas HQs do presente. Então, por exemplo, ele traz de volta personagens como a Madame Creodozette, que aparecia pouco em revistas da turma infantil, para aparecer bastante aqui na Super Saga do Fim do Mundo, inaugurando sua volta na Ultra HD 4K o negócio aqui, né, porra? Caralho. revista 51, a tal da revista das sombras do passado. A jumenta voadora é outro desses conceitos. Em 2004 ficou estabelecido que a jumenta era um espírito que assombra quem não cuida das Tupperwares. É exatamente isso que você ouviu. Mas aqui ele tenta dar bem mais... Eita porra! Acho que o negócio evoluiu, mano. O negócio saiu de controle. Calma lá, porra, calma lá. mais profundidade além do urbano, adicionando toques realistas e mais macabros para a história. Mas calma. A turma bate o carro e pega carona com a Creodozette e a Berenice, e chegando em Sococó, eles encontram a Denise, que agora está agenciando duplas sertanejas. Eita, porque, rapaz. ela é a Denise, ela pode. E a Sofia, que ajuda a Denise nessa tarefa. Esse capítulo tem toda uma vibe de morte, uma espécie de sensação que a Magali demonstra ter de que algum deles vai morrer. E isso fica muito bem referenciado. Para você lembrar dessa informação o tempo todo, porque é uma parte muito importante da história. Até que a turma é atacada pelos filhos de Umbra e Berenice decide contar a verdade sobre a lenda. Uma garota gentil e inocente estava pronta para uma festa fantasia na cidade. Então algumas crianças, mais especificamente 7, colocaram a cabeça de uma jumenta nela. A garota... Tem uma lenda americana muito parecida com isso que a gente viu, que aparece em tanto... a gente viu? A gente viu ou eu vi com a minha namorada? Eu fico tanto com o chat que eu já nem sei mais se o chat é minha namorada, se minha namorada é minha namorada. Com quem que eu vi? É um de crianças. Lembrei, eu vi com minha namorada e depois eu vi com ela de novo junto com um grupo de amigos no Halloween. Que é aquele filme do bonequinho, que é tipo um Sackboy, e ele vai matando os outros. Filme de terror, bonequinho. São várias histórias. Bonequinho, Halloween. É um compilado de histórias de Halloween. Trick or Treat. Isso aqui. Trick or Treat. Existe... Dentro desse aqui tem um conto que é sobre enganar uma garota, fazer uma maldade com ela. Eu achei que lembrou um pouco. É um filme legal, tá? É um filme legal. São 4 histórias dentro do filme. E elas se conectam de alguma forma. Saiu correndo chorando e acabou caindo e morrendo. A jumenta é É tipo isso mesmo, as histórias assim. simbólico porque a mãe dela, que entregava comida em Tupperwares, tinha um cavalinho no quintal que era conhecido como jumenta voadora. E após o incidente, as 7 crianças desapareceram. O Pumpkinhead, esse é o nome dele, né? Não sei, eu não lembro. Eu gosto como é bem estabelecido que, por mais que a história original seja de simplesmente um espírito bobo, todo mundo logo percebe no Titã Simbiônico tem um episódio que é inspirado na Carrie, né? Carrie é estranho o nome? É um pouco diferente. Mas é uma vibe parecida, né? Pessoas que fazem... Um grupo de pessoas que faz maldade com uma garota. Talvez a história não tenha sido exatamente dessa maneira. Vista a reação dos moradores, alguns falando que era tudo uma fraude, outros falando que é historinha boba feita para encobrir a verdade, e assim por diante. Quando tenta investigar sozinho, Cebola acaba morrendo, entre aspas, mas o que acontece de verdade é que ele simplesmente para na Umbra, uma espécie de purgatório, onde ele começa a ser novamente perseguido pelos filhos de Umbra, que contam a verdade para ele. Acontece que existe um outro comentário nessa história de que a lenda urbana foi meio que reformulada para ser mais agradável às crianças. E também porque a cidade de Sococó ganhava dinheiro mantendo essa lenda viva. Turma da Mônica fazendo um comentário sobre gente que lucra com a morte alheia. Interessante. Acontece que, na verdade, a história era a seguinte. Existia realmente uma mulher que entregava comida nas Tupperwares para as crianças, mas a filha dela não era doce e gentil, ela tinha muita inveja e ciúme. Um dia, na festa fantasia da cidade, ela fez uma máscara com chifres de galho e saiu por aí assustando todas as outras crianças, mas a máscara bloqueava parte de sua visão. Ela acabou caindo e morrendo. Sua mãe ficou completamente inconformada com isso e culpou as crianças pela morte de sua filha. Ela trocou sua alma com a serpente, que é uma espécie de entidade, e colocou todas as crianças dentro da Umbra, que é tipo o purgatório, em troca de ter sua filha de volta. A menina voltou, mas como as crianças eram inocentes de tudo, a casa pegou fogo e a máscara foi pega. A máscara era simbólica, pois servia de rosto para sua filha. As 7 crianças então entregam a máscara para Dona Morte.
Sim, aquela Dona Morte. E não podem deixar que a garota pegue ela de volta. Aí vem a reviravolta. A mulher que vendeu sua alma e é mãe da garota é a própria Berenice. Eu acho maneiro a forma como a reviravolta é preparada, com o Kim questionando que a Berenice e a Creodosete estavam na direção errada para chegar em sua cocó, e depois com a Berenice contando que essa era a cidade natal dela. Ou até o elemento mais óbvio, ela contando a história exaltando as características boas da garota, que na verdade era sua filha. Na verdade, é exatamente por ela que descobrimos a primeira versão sombria, o que A sem nem demais. É a Turma da Mônica Jovem, é a versão sem nem Turma da Mônica, pô. e depois fica bem suspeito quando você lê por uma segunda vez. Eu não esperava que a Berenice fosse a mãe o tempo todo. Talvez eu tenha subestimado muito a Turma da Mônica Jovem. Tipo, muito mesmo. Agora, o que acontece no fim? Bom, a Berenice recupera a máscara e meio que se funde com a própria filha, criando literalmente a jumenta voadora, que se parece muito com o monstro Lich de The Witcher. Mas, através de um plano que contava com a colaboração de todo mundo, incluindo os filhos de Umbra, Cebola e sua turma conseguem derrotar a criatura. E a cena final é interessante também, com o Cascão se questionando se tudo isso não tinha sido um plano arquitetado pelas crianças, para que elas ficassem libertas da Umbra, coisa que acontece no final. E bem no finalzinho você vê que mesmo fora da Umbra elas mantêm seus poderes e agora controlam a cidade, o que é bem horripilante para os padrões de Turma da Mônica. O arco Umbra é um dos mais impressionantes de Turma da Mônica e revitaliza muito uma série que vivia com histórias bem... Parece impressionante por trabalhar de temas que normalmente a história não trabalha, né? Aí a execução parece bacana, mas história por história, ideia por ideia, é muito fácil você fazer algo legal. O que importa vai ser a execução disso, né? E aqui ele falou por cima, resumindo o que aconteceu. Resumindo o que aconteceu, você fala, pô, eu penso 3 histórias parecidas com isso no estalo de dedo. Então não é algo tão especial assim para ser considerado incrível. Talvez para os parâmetros de Turma da Mônica. Mas talvez a parte legal disso não esteja na ideia em si, seja na execução dos personagens, na história, nas reviravoltas, na diversão da leitura, no ritmo da leitura, e outros elementos que às vezes não são computados pela maioria das pessoas que acabam falando de história no YouTube, né? Então, provavelmente é um roteiro sólido, com uma execução boa, e com um tema em comum para aquele tipo de publicação, né? Turma da Mônica e tal. Como são 3 edições, são edições finas, né? Vai dar o quê? Um tankobon? Provavelmente daria um tankobon da vida aí. Então deve ser... Eu imagino que seja bacana, assim, pelo que ele falou. Até porque, né, dá para a segunda leitura você ficar até mais atento e pega sacadas que estavam lá o tempo todo. Isso normalmente é um registro de uma boa escrita. medianas. Não é a primeira vez que o sobrenatural é de alguma forma abordado nessas revistas, mas aqui é bem mais pesado que o padrão, já que envolve até questões relacionadas à morte infantil e à morte de um personagem mega importante que é o Cebolinha. Aí pode ter também a sensibilidade de tratar desse tema para crianças também, a forma que isso é retratado também. É um negócio bacana. Os personagens secundários Por que o Cebolinha tá com uma cruz Queen em cima, né? são muito bem tratados aqui, tem até a Ele tá sofrendo Washvallen, é isso mesmo? participação do Zé Neto e Cristiano, que são agenciados pela Denise, e além de serem um alívio cômico mais óbvio, eles também ajudam no plano. Mas o destaque talvez fique para a relação entre Chaveco e Denise. No primeiro encontro deles, o Chavecão beija a Denise, e é sempre meio estranho, porque ele fica falando sobre como eles devem salvar o Cebola, e o fato dele ter um carregamento de sal grosso no carro dele faz você pensar, beleza, será que ele sabe de alguma coisa? Bom, ele sabe, porque a gente descobre no final que o Chavecão veio do futuro, onde as coisas deram errado. Pera aí, agora o roteiro tá ficando meio escaralhado. Vamos com calma, vamos com calma. E ele e a Denise namoram. Sim, tem até viagem no tempo aqui. Tem também o plano da Magali de usar as câmeras para ver os fantasmas, e a câmera é um objeto bem estabelecido, ela aparece na capa da revista, e a primeira revista, o volume 74, começa justamente com o Cebolinha gravando a Mônica em uma espécie de found footage ou coisa do tipo, e ela também diz que isso é ciência. Olha, eu não sei o quão precisa cientificamente a Magali tá sendo nessa cena quando ela fala que câmeras podem detectar fantasmas e qualquer tipo de atividade paranormal, mas São tropos de filmes de terror, né? foda-se, ela é a Magali. A partir de Sombras do Passado e Umbra, que por sinal tem a capa mais fodástica de todos os gibis da Turma da Mônica Jovem, na sua edição 75, É só porque tá farmando aura, né? Emerson começou a desenvolver o enredo da Super Saga do Fim do Mundo, mas, infelizmente, desde 2016 não tivemos mais capítulos sobre. Ele afirmou estar meio cansado, já que sua vida tinha basicamente
virado essa saga. Então ele passou a fazer mais histórias para a Turma da Mônica, as que eles são crianças. Mas em 2020 ele anunciou que havia voltado a escrever, mas aparentemente nada novo foi publicado. Se esse vídeo aqui for bem recebido por vocês, eu posso fazer um outro vídeo falando completamente sobre a saga, a super saga do fim do mundo, contando todas as histórias E aí, e teve? algumas teorias. Mas por hoje é isso. Teve a super saga do fim do mundo? É, tem um público bom, né, pra assistir isso aí. Não, um resuminho bacana, né, pra galera conhecer e dar uma moral pra Turma da Mônica jovem. Pelo menos da minha perspectiva, né? Imagino que a galera mais jovem, que tá aí entre seus 15 e 20 anos, ou 15 e 25 anos hoje, deve ter curtido Turma da Mônica jovem, né? Não teve? Mas não me convenceu ainda a ler isso, né, como lazer. Mas eu também tô bem fora do público-alvo. Mas eu admiro, é o tipo de coisa que eu gosto. Eu acho que é positivo para o mercado brasileiro a gente ter esse tipo de coisa. Legal, parabéns aí, Eisen, pelo vídeo.